Eu sou uma exceção que confirma a regra. Muitos momentos, muitos trabalhos que eu neguei, eu fiquei muito angustiado, porque eu tinha que pagar o aluguel. Dizendo assim, se deu certo com ele, talvez ele tenha a fórmula de como pode dar certo comigo. E essa é uma cobrança que às vezes dói. O cinema, o teatro, a televisão precisa se renovar. E um grande lugar de renovação é você ter histórias diversas. E a gente nega isso. E eu acho isso uma estupidez, uma cafonice. Todos os dias eu recebo um textão na internet e aprendo uma coisa nova e crio uma opinião e discordo muitas vezes do texto, e nessa discordância eu sou obrigado a criar o meu ponto de vista e saber o que é que eu penso sobre isso, e que é bom para todo mundo se o racismo acabar. Não é bom somente para os negros, é bom para os brancos também. Essa conversa tem que ser feita entre todos nós, e a proposta do livro é ser uma conversa aberta e franca. Eu acho que eu me descobri negro a cada situação. Na verdade, o mundo me informava mais que eu era negro no princípio da minha vida do que o local onde eu morava. Eu morava num bairro popular de maioria negra, a família negra que frequentava manifestações populares negras. Minha família vem de uma ilha formada na sua maioria por negros. Depois, quando fui para o carnaval que eu frequentava era um carnaval negro. E na adolescência, quando tinha alguma abordagem policial, que eu percebia que tinha um foco específico para cima de mim, eu via que estava me abordando porque eu era negro e me consideravam suspeito. Quando eu comecei a fazer teatro, eu entrei no Bando de Teatro Olodum, que é um grupo de teatro formado por atores negros. E comecei a ter uma percepção mais destrinchada e específica sobre o que era a negritude. Quase como se fosse uma descoberta científica do que já tinham pensado sobre a negritude no mundo. Eu ainda não tinha sentido essa lembrança de que você é negro e que talvez você não pertença, não deva estar aqui nesse lugar onde você está. Essa percepção da minha negritude enquanto orgulho vem da minha família, que me deu autoestima, do Bando de Teatro Olodum, que me deu construção artística e percepção do que já tinham estudado sobre esse assunto, e do meu contato com o carnaval e as manifestações populares. O contexto de exclusão por ser negro, eu encontrei quando eu saí desse meu círculo de proteção. Quando eu saio da Bahia e vou tentar profissão em outros locais e percebo um olhar diferente para mim, ou uma oportunidade que me era negada por isso. E aí começou um outro momento e uma outra construção na minha percepção do que era o meu ser negro. Pessoalmente, eu estava nesse círculo de proteção e de informação, e que essa palavra que a gente está falando tanto, né? Empoderamento, me empoderou desde cedo, apesar de eu não conhecer essa palavra e saber exatamente o que é que ela significava. Então, estar no Bando de Teatro Olodum, naquele teatro formado por atores negros, montando um espetáculo sobre Zumbi dos Palmares, fez diferença na minha vida. E ao mesmo tempo, esse mesmo grupo fazer uma montagem de Don Quixote, onde eu era Sancho Panza, fez diferença na minha vida. Porque o mesmo grupo que me municiava com informações me dizia que eu não tinha limites de que tipo de personagem eu poderia executar. E isso foi muito bom e muito importante. Eu estou passando por um processo de mudança, e que vem muito por uma provocação que eu recebo todos os dias, por uma juventude que entrou nas universidades e estão criando novas narrativas e me trazendo novas informações, através de vários movimentos organizados, o feminismo negro, o movimento gay, que começa a me falar sobre heteronormativo, e que eu, no meu momento de militância inicial ali, quando eu tinha 15 anos, era um assunto distante. Eu não pensava sobre a questão heteronormativa. Eu não pensava tão profundamente sobre o feminismo negro e a diferença do feminismo branco. Eu tenho recebido essas informações agora. Claro que eu tenho empatia pelo assunto, mas assim, as informações todas e o que isso acarreta, eu estou recebendo agora. E que eu acho que é uma diferença muito grande do momento em que eu vivi. Claro que isso já era falado naquela época, mas eu não acessei.
E hoje, acho que inclusive através das redes sociais, isso chega para mim de uma maneira muito mais forte e mais presente. Todos os dias eu recebo um textão na internet e aprendo uma coisa nova e crio uma opinião e discordo muitas vezes do texto, e nessa discordância eu sou obrigado a criar o meu ponto de vista e saber o que é que eu penso sobre isso. Isso é uma coisa que tem me fortalecido muito e que inclusive tem feito com que eu não me sinta sozinho em algumas angústias. Durante muito tempo, e principalmente quando eu saí da Bahia para executar minha profissão fora de Salvador, eu comecei a me sentir um pouco solitário. E eu dizia, pô, isso aqui que eu estou sentindo, ou que eu estou pensando, eu não estou encontrando pares. Quem é que pensa isso? Será que eu estou errado? Aí às vezes eu tinha vergonha de falar o que eu estava sentindo, porque eu não sabia se as outras pessoas que estavam ali iam conseguir entender aquilo que eu sentia tão fortemente. E hoje eu encontro pares o tempo todo, e isso eu acho uma coisa muito boa. Eu fui falar na PUC, convidado por um coletivo chamado Coletivo Negro, Nuvem Negra, Coletivo Nuvem Negra. E aí falei durante 3 horas. Eu tinha uma celebração da minha figura, mas ao mesmo tempo me colocaram contra a parede, pensando sobre essas questões todas que a gente está falando. Ao mesmo tempo tinha um monte de olhar esperançoso, dizendo assim, se deu certo com ele, talvez ele tenha a fórmula de como pode dar certo comigo. E essa é uma cobrança que às vezes dói, porque eu sei que é muito importante estimular o sonho nas pessoas, para as pessoas se sentirem possíveis, mas eu sei que os desafios são gigantescos. Gigantescos. E aí, acabou aquelas 3 horas, eu voltei para casa exausto. Falei, caramba, será que eu dou conta dessa expectativa toda? Será que o que eu falei estava certo, serviu de alguma coisa? E aí fiquei meio no vácuo, assim, esperando receber um e-mail. Aí nas redes sociais tinha uma frase ou outra meio solta, que legal o papo. Vou pensar sobre isso, mas ainda assim tem uma superficialidade nisso. Aí, de repente, a Yasmin Tainá escreveu uma carta para mim aqui no Nexo. Eu li aquela carta, eu disse, caramba, que bom, que sensação de estar acompanhado. E aí escrevi uma carta para ela também, porque acho que esse é um diálogo muito importante, que nem sempre a gente tem a oportunidade de fazer, porque a gente tem gritado muito, gritado, não sabe se estão escutando a gente e o diálogo não retorna. Essa carta da Yasmin foi um retorno e um começo de um novo diálogo. Ser representante de uma voz é ser referência, é ser um espelho, mas também ser acometido o tempo todo de grandes dúvidas. De grandes dúvidas. Eu tenho muita dúvida se até onde eu posso falar, se o que eu estou falando está sendo útil, a quem eu devo atingir, como acolher um monte de jovem que está esperançoso, e aí não vou falar nem só o jovem que quer ser um ator, que quer ser um artista, mas um jovem que vê a minha família como uma referência de família, que vê os passos bem-sucedidos na minha carreira como uma fórmula, e não é, porque na verdade essa fórmula que eu encontrei, ela está em transformação o tempo todo. Então, a minha grande agonia é assim, é de como estimular, mas ao mesmo tempo falar que tem desafio, que não é fácil, que não está resolvido. E fazer uma fala que não seja da pessoa estacionar. Porque essa é uma das grandes questões que eu acho que um jovem negro vive hoje em dia. Saber até onde ele pode sonhar. Porque às vezes o sonho ele vai até um limite porque ele não vê outras referências de possibilidade. Aí o cara começa a estacionar e dizer, vou sonhar até aqui, eu quero ser até aqui, eu posso falar até aqui. O meu corpo negro vai ocupar esse espaço até um certo limite. E eu não acho que ninguém mereça isso. Ter esse limite em ficar pensando como é que ele deve ocupar os espaços, aquilo que ele pode dizer. Só que o mundo é duro e o mundo vai te lembrar que tem um limite, sim. Então, a minha grande angústia é justamente como encontrar esse discurso equilibrado, de falar a verdade, mas ao mesmo tempo de dizer que é possível sim. É isso que traz. Mas ao mesmo tempo traz muita alegria, porque quando eu era jovem, eu ficava buscando vozes para me dizer alguma coisa, para ser um alento ou para ser um estímulo, um depositário de esperança. E eu não encontrava. Às vezes eu encontrava no hip hop, mas que chegava muito pouco no lugar onde eu vivia.
Engraçado que eu ouvi pouco Racionais. Na época, na turma em que eu vivia, chegou pouco Racionais no meu bairro. Então eu não ouvia aquela voz. Via um filme americano, no geral, que me dizia uma coisa assim, eu falava, tem isso aqui para eu me espelhar. Depois tinha uma questão musical muito forte, que aí eu fui pro Lodum, pro Ileaie, pro próprio Gil, Caetano. Caetano, nossa. E aí isso dava uma alimentada. Mas ainda assim tinha uma falta grande. Que eu queria mais, eu dizia, entendi isso aqui. Mas isso aqui me provocou uma necessidade de entender um pouco mais. Onde é que eu acho? E modéstia à parte falando, eu acho que eu tive a oportunidade de estar com grupos que ampliaram uma voz que eu tenho, e que não é uma voz solitária, que ela vem junto com a minha equipe do Espelho, que há 12 anos está aí criando uma narrativa, trazendo para a televisão pessoas que não têm oportunidade de falar, e por isso no Espelho eu silencio muito para que a voz escutada seja do meu entrevistado. E ao mesmo tempo consigo exercitar uma coisa popular na televisão aberta, né? Fazendo programas como o Mr. Brau, Lado a Lado, enfim, o próprio Foguinho, que era uma coisa mais popular, mas tinha um fator de representatividade muito forte ali. E o cinema, que me abraçou de uma maneira que eu nunca achei que fosse possível. Então, ao mesmo tempo que dá aquela angústia que eu falei, nessa resposta longa que eu te dei, dá também uma alegria de saber que tem uma utilidade nisso. Eu sou uma exceção que confirma a regra. Muitos momentos, muitos trabalhos que eu neguei, eu fiquei muito angustiado, porque eu tinha que pagar o aluguel. A professora Giovana Xavier, na entrevista que ela me deu esse ano no Espelho, ela falou assim, Lázaro, a militância é muito importante, a gente tem que militar, mas ter comida na geladeira também é militância. A gente também precisa pensar na nossa sobrevivência e a gente tem que conviver com esses dois lados. E aí ela disse, olha, que o campo de batalha que eu tenho que ser incisiva, e eu sou incisiva sempre. E a Giovana é uma voz incisiva e muito relevante nesse movimento que a gente está falando aqui assim. E eu sei que não é possível para todos assim. Tem vários colegas que não têm oportunidade de negar nada e que eu não recrimino, e eu acho que eles estão certos. Tem que trabalhar, tem que ter o seu sustento para ter sua sobrevivência. Ao mesmo tempo que eu negava as coisas, eu tive, e aí eu não sei explicar por quê, eu tive um momento da minha vida que era o período que eu trabalhava no bando e eu tinha uma outra profissão, como técnico em patologia, que era o que me dava o meu sustento. Então o teatro e a arte servia como válvula de escape, para eu ter um lugar para me comunicar. Eu não pensava em sobreviver dessa profissão. Num segundo momento, quando eu cheguei no Rio de Janeiro, eu dei sorte, ou eu passava por um momento de transformação na visão dos cineastas brasileiros que estavam interessados em personagens que tinham muito a ver com a minha cara. Então, ao mesmo tempo que eu neguei várias coisas, eu tive a oportunidade de, em um ano, fazer Madame Satã, um homem que copiava Carandiru, um homem do ano, e As Três Marias. E aí eu criei um caixa para manter o meu sustento. É uma história de exceção. E não é isso que as pessoas vivem. Eu vejo vários atores talentosos que não têm a oportunidade de exercitar personagens diversos, que não têm a possibilidade de trabalhar com constância, que é um exercício importante também da sua profissão. E esse é um drama que a gente vive, esse é um dilema que a gente vive. E é um dilema que não passa apenas por mercado de trabalho e por reparação social. Passa também por potencializar esse mercado artístico em que a gente vive. Quando eu falo sobre isso, sobre os atores terem a oportunidade de trabalhar constantemente, é porque eu sei que tem histórias importantes que precisam ser contadas e que vão renovar a linguagem da nossa profissão. O cinema, o teatro, a televisão precisa se renovar. E um grande lugar de renovação é você ter histórias diversas. E a gente nega isso. E eu acho isso uma estupidez, uma cafonice. A gente rejeitar e escolher que história a gente vai contar. A gente tem que se interessar por todo tipo de história e contar todo tipo de história. Não adianta selecionar, senão o nosso campo de trabalho vai morrer. É isso que mantém a produção cultural viva o tempo todo. Essa renovação constante. É uma renovação que o hip hop tem nos mostrado o tempo todo. O hip hop tem um estilo muito definido, mas ele vai se renovando a cada novo artista que surge, cada nova composição que surge, cada mistura que o hip hop começa a fazer, cada um que começa a entrar, um monte de jovem entrando no hip hop criando outras letras. MC Sofia, conheci o Cauê agora daqui de São Paulo,
E ao mesmo tempo as mulheres que estão entrando e estão renovando. O hip hop é um fruto de novas possibilidades que eu vejo, que eu fico olhando, que eu fico babando. Fico muito feliz em ver essa turma toda. Olha só, tem consequências, né? Tudo tem consequências. Todas as nossas escolhas têm consequências. É uma medida que é muito particular e única. Eu acho que a medida é: estamos fortes o suficiente para aguentarmos as consequências que virá daí? Virá cobrança, virá sim. Virá cobrança tanto do público, que espera alguma coisa da gente, quanto nossa própria cobrança. E o que é que isso acarreta? E essas consequências passam por todos os lugares, desde a saúde mental, é uma coisa que eu tenho pensado muito, né? Nossa militância às vezes nos adoece. A gente está com disposição suficiente para aguentar a consequência da saúde mental que virá daí? É isso, toda escolha tem uma consequência. É dureza. É um cálculo que é bem individual. E eu fico sempre na torcida para que a gente consiga compreender as individualidades e abraçar elas também, porque é fogo. Abraçar e acolher tudo, desde uma pessoa que cobra o tempo todo uma postura, não vou chamar de radical não, uma postura mais assertiva e incisiva sobre a questão negra, como a gente precisa descobrir a capacidade também de acolher quem não tem essa possibilidade e que passa pelo financeiro e pelo emocional também, e muitas vezes por informação. Os brancos têm que saber que a questão racial no Brasil, na verdade, ela passa por um lugar que a gente precisa entender, que todos nós somos participantes do problema e da solução. E que é bom para todo mundo se o racismo acabar. Não é bom somente para os negros, é bom para os brancos também. A questão da branquitude é uma coisa que eu tenho estudado muito agora, né? Porque o negro se percebe negro, às vezes, de uma maneira muito dura, a cada vez que ele é excluído. E o branco, às vezes, não pensa o que é que significa ser branco e quais são as vantagens que o fato de ser branco traz. O difícil é que, às vezes, um branco diz: tá, entendi, o fato de eu ser branco me traz algumas vantagens, eu parto de um certo ponto, mas, ao mesmo tempo, eu tenho essas dificuldades também. E por que é que eu tenho que pensar nas dificuldades que o negro sofre? A grande questão para mim é como a gente gerar essa empatia e gerar esse movimento solidário de aproximação. Isso é uma coisa que eu não tenho resposta para te dizer. Mas eu acho que a gente precisa pensar no mesmo nível a branquitude, assim como a gente pensa a negritude. Eu acho que é um diálogo em formação. Você quer a resposta para frente das câmeras ou para que eu faria num grupo de 3 amigos tomando cerveja? Você quer que eu fale para aquele jovem que está ouvindo agora e que quer ter um estímulo e a esperança para continuar a sua caminhada? Ou fale para o Lázaro que às vezes fica angustiado conversando com seus poucos amigos, tentando encontrar uma resposta para essas questões? A gente vive numa roda, né, num círculo, as situações parece que vão e vêm, não é uma coisa que está estabilizada. Eu não posso, tem avanços em alguns setores e tem retrocessos em outros. Assim, um avanço que eu posso citar aqui agora mais brevemente é você ver essa juventude que está buscando o seu lugar e se comunicando, botando a cara à tapa e se pronunciando sobre aquilo que está sentindo, sobre aquilo que tem direito, falando sobre oportunidades. E por outro lado, quando você vê a quantidade de jovens negros que estão sendo assassinados, isso é um retrocesso gigantesco. Então é uma análise que não é de uma resposta fácil, né? Eu acho que a gente vive num ciclo que eu acho que nunca se estabeleceu. E a luta é para que se estabeleça, né? A gente avança nos lugares e retrocede em outros. Acho que um avanço que eu posso dizer, que acho que une isso tudo, é que a gente está indo atrás de dados. Entender quem é esse jovem que está morrendo, por que está morrendo e como, para a gente começar a atuar e a agir. A gente está entendendo o que é que as mulheres sentem, como querem ser vistas e tratadas e respeitadas. A gente está criando dados sobre isso. A gente está pensando sobre que produção cultural a gente vai oferecer
para as crianças brancas e negras, para elas conseguirem perceber que a diferença é um valor e não algo a ser rejeitado. Esses dados estão aparecendo. Isso é um avanço. O que a gente vai fazer com esses dados é a pergunta que eu tenho agora. É um livro para todos. Por isso que às vezes eu fico puxando no livro, às vezes eu faço algumas perguntas para quem está lendo, para que ele se obrigue a responder, para que não seja um monólogo onde ele está lendo todas as minhas informações e eu provoque ele a se pensar nas situações que eu estou falando nesse livro. E todas as perguntas foram estrategicamente pensadas para que qualquer pessoa que leia se sinta nesse lugar, pense sobre esse assunto e gere uma empatia. É bem ambiciosa, né? Esse desejo aí de que todo mundo leia. Porque eu quero que todo mundo participe dessa discussão, dessa conversa. Essa conversa tem que ser feita entre todos nós e a proposta do livro é ser uma conversa aberta e franca.